A CPFL é uma empresa que atua no setor de distribuição, geração e transmissão de energia em vários estados e regiões do Brasil, sendo inclusive uma das maiores distribuidoras de todo o país. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre a empresa, os seus resultados de fechamento do primeiro trimestre de 2023 e falar um pouco também sobre a sua atuação, seus pesados investimentos em expansão, tecnologia e também inovação que certamente vão trazer muita eficiência para a empresa nos próximos anos e falar um pouquinho também sobre os altos dividendos que ela vem pagando, porque, na minha opinião, a CPFL, diferente de outras empresas de energia, é uma empresa que ainda está fora do radar de muitos investidores. Eu não vejo muitas notícias e pessoas comentando sobre ela, sendo que é uma empresa que nos últimos tempos vem pagando bons dividendos e vindo com uma atuação de muita excelência. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom pessoal, a CPFL está cotada hoje a cerca de R$30 de cotação e ao longo dos últimos 10 anos ela veio tendo aqui bastante variação no seu preço. Ela é controlada por uma gigante multinacional chinesa que nos últimos anos veio trabalhando muito forte em tornar a empresa mais eficiente e também lucrativa, e isso vem se refletindo aqui nos seus múltiplos, porque a empresa é negociada hoje a cerca de 6,2 do seu preço sobre lucro, mesmo tendo um preço sobre valor patrimonial um pouquinho mais esticado, próximo de 1,9. Tendo distribuído nos últimos 12 meses um dividend yield de cerca de 7%, acima daqueles 6% que normalmente os investidores buscam como um preço base de bons dividendos. Bom, e quem é essa tal de CPFL Energia, pessoal? Ela é uma empresa que atua então na parte de distribuição, geração, transmissão, comercialização de energia, além de prestar vários outros tipos de serviços para seus clientes, como serviços de pagamento direto na sua conta de energia. Então é uma empresa que é bastante diversificada na sua atuação. Ela é controlada aqui pela State Grid Corporation of China, que é uma gigante multinacional chinesa que detém cerca de 83,7% do seu controle acionário, enquanto que o restante fica em free float, ou cerca de 16,29%. Lembrando que a CPFL atua no novo mercado aqui da Bolsa Brasileira, então ela é uma empresa que só negocia a sua ação de final 3 aqui na Bolsa, o que garante para ela uma boa liquidez em relação à sua negociação. Detalhe aqui que mesmo no mercado chinês ela é uma gigante que atende cerca de 88% de todo o território chinês. Em relação ao Brasil, ela já investiu cerca de 11 bilhões de dólares no setor elétrico brasileiro desde 2010, então ela é uma empresa que tem um foco muito grande na expansão aqui no país. Falando um pouquinho mais sobre a sua atuação, a gente pode ver aqui que a CPFL tem atuação então em vários estados e regiões do país. Ela atua então na parte ali dos estados do Nordeste, Centro-Oeste, no Sudeste e também estados do Sul, tendo aqui várias companhias de distribuição. Então, a distribuição é o carro-chefe na parte de lucratividade e geração de caixa para a CPFL, com cerca de 7,5 bilhões de dólares, seguido da parte de geração, com 4,5, e depois transmissão, com 1,1 bilhão de dólares, tendo uma geração de EBITDA muito grande na casa dos 13 bilhões de reais no seu total acumulado. Sendo, no fim das contas, a maior companhia no setor de distribuição de todo o Brasil, com market share de atendimento de cerca de 14% de todo o território brasileiro. Detalhe aqui que ela atua em estados muito fortes na parte de distribuição, como São Paulo e também o Rio Grande do Sul, e ela vem buscando a sua expansão lá nos estados do Nordeste, que são estados que têm uma grande possibilidade de expansão na parte de distribuição. Eu trouxe aqui para vocês há alguns dias um vídeo sobre a Neo Energia, que atua também muito forte lá no Nordeste, e a empresa já vem buscando uma expansão naquela região, já entendendo que estados do Nordeste podem trazer uma maior expansão em relação à geração de caixa da empresa. Ao longo dos últimos anos, a empresa vem vindo também com aumento nas suas vendas e também no seu número de clientes nas suas áreas de concessão. Então é aquela coisa, o setor de distribuição não tem uma expansão tão forte quanto outros setores no Brasil, mas ainda assim vem vindo com uma expansão ao longo dos últimos anos que a CPFL tem aproveitado. Em relação aos índices de inadimplência e perdas que a empresa vem tendo nos seus setores de distribuição, a partir ali de 2021 ela vem vindo com uma queda nas suas provisões em relação às perdas de inadimplência e vem tendo também uma queda nas suas perdas no geral. Claro, ela ainda está aqui um pouco acima do limite definido pela ANEEL, mas ao longo do tempo a gente espera que a empresa venha tendo uma redução ainda maior. É algo que demora um pouco de tempo para se concretizar, então nesse sentido ela vem trabalhando. Além disso, vem aumentando também as suas ações de cobrança em relação aos clientes inadimplentes, e talvez um dos principais pontos aqui é a questão da substituição de vários medidores por medidores que trazem maior tecnologia e permitem inclusive o corte da energia de forma remota. Então nesse sentido aqui a empresa vem substituindo os seus medidores por medidores inteligentes, de forma que ela pode realizar o monitoramento,
pode mostrar para o seu cliente qual vem sendo o seu consumo de energia e também realizar o corte e o religamento da energia de forma remota, sem ter que deslocar uma equipe. No geral, aumento de eficiência nesse sentido e muito bom para a empresa. Passando agora para a parte de geração de energia, a CPFL é simplesmente a quarta maior empresa privada de geração de todo o Brasil, com cerca de 96% das suas fontes de energia sendo renováveis. Então a empresa tem aqui a sua principal exposição a usinas hidrelétricas, sendo 45%, os outros 32% na parte eólica, mais 11% em pequenas centrais hidrelétricas. Então as usinas hidrelétricas são geradoras de maior porte, as pequenas centrais, usinas hidrelétricas de menor porte, somando 56% na parte hidrelétrica. E também tem aqui 8% de geração via biomassa e outras fontes aqui, sendo 4% via termoelétricas e solares. Em termos gerais, a contratação da empresa tem sido no mercado regulado de energia com cerca de 83%. Isso aqui traz um pouquinho menos de lucratividade, mas traz mais previsibilidade da empresa, porque ela participa dos leilões da ANEEL e já tem o preço de venda da energia definido, enquanto que o mercado livre de energia é um mercado que traz mais liberdade para a empresa negociar diretamente com as empresas compradoras, mas claro, pode ter aquela variação no preço da energia que pode trazer ou prejuízo ou um grande ganho para a empresa. Então, nesse sentido, a CPFL é uma empresa mais segura e mais previsível na parte de geração do que outras. Já na parte de transmissão de energia, a empresa não tem uma RAP tão grande em comparação a outras distribuidoras brasileiras, mas ela vem arrematando alguns lotes, a maioria deles com um prazo de concessão longuíssimo, alguns deles só aqui que vão vencer lá para 2032, mas são concessões que têm um valor de RAP pequeno em relação a outras que ela tem no portfólio. A empresa vem também com mais algumas obras em construção que vão ser concluídas nos próximos anos e ela tem inclusive a possibilidade de participar de novos leilões e vir aumentando a sua participação nesse setor. Então, bem interessante essa diversificação aqui da CPFL no setor de transmissão também. Bom, pessoal, vocês lembram que eu tinha dito que a CPFL atua muito forte na parte de inovação e também de eficiência, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do que a empresa vem investindo nos últimos tempos. Começando pela parte de digitalização do seu atendimento aos clientes, reduzindo custos, automação e modernização das suas redes com os medidores inteligentes, podendo fazer o corte e a religação ali dos clientes inadimplentes, vindo também com bastante automação nos seus processos, integrando seus centros operacionais e vindo com várias questões de medição da sua eficiência. Tudo isso buscando então a redução de custos e melhoria de eficiência, que é o foco da empresa nos últimos tempos, e ela vem se mostrando muito boa nesse sentido, como eu vou mostrar para vocês depois na parte de EBITDA e também de lucro que vem crescendo para a empresa. Além disso, a empresa vem também com vários outros tipos de serviços. Ela tem aqui a questão de fintech para parcelamento de contas e também investimentos, tem a parte de soluções, serviços, plug and play, atendimento aos clientes, serviços de mobilidade com veículos elétricos. Então é uma empresa que vem atuando em algumas frentes diferentes para trazer maior rentabilidade, investir em novos negócios e com isso conseguir ter mais lucro no futuro. Bom, vamos agora para a parte financeira da empresa e dar uma olhadinha nos resultados de fechamento do primeiro trimestre que ela teve. Então, no comparativo do primeiro TRI de 23 com o de 22, a empresa teve um aumento de cerca de 33,6% no seu EBITDA por segmento. Então, com tudo somado, ela veio aqui com um grande aumento na parte de distribuição e também geração, um aumento um pouquinho mais modesto aqui na parte de transmissão, e tudo isso acabou então somado, tendo um impacto muito positivo para o resultado da empresa, puxado, obviamente, pela parte de distribuição, onde é o maior forte dela. Em relação à evolução do lucro líquido, não foi muito diferente, então a empresa veio com um forte aumento no seu EBITDA que puxou o seu lucro para cima, veio aqui com algumas questões de resultado financeiro que trouxeram uma quedinha em relação ao valor de EBITDA gerado, mas mesmo assim, no final das contas, ela veio com uma atuação muito forte aqui, veio com melhorias na sua parte operacional e de eficiência e conseguiram trazer um aumento no seu lucro de cerca de 42% frente ao primeiro TRI de 2022. Já em relação à sua dívida líquida ajustada pelo seu EBITDA ajustado, a empresa veio com uma queda nos últimos anos, então ela vem fazendo todos esses investimentos de forma bastante consciente, vem buscando reduzir o seu endividamento para posteriormente vir fazendo fortes investimentos. Então, nesse sentido, a CPFL está muito tranquila em relação ao seu endividamento, que ficou na casa dos 1,7 vezes. E aí, falando dos principais investimentos da empresa, ela vem investindo muito forte na sua expansão na parte de distribuição e vem com investimentos um pouquinho mais modestos na parte de geração e também de transmissão, além da parte de comercialização e serviços.
Então, claro, a parte de distribuição é o carro-chefe da empresa e ela tem aquela diversificação em geração e transmissão que trazem uma segurança um pouquinho maior, um lucrinho um pouquinho mais diversificado para ela, e tudo isso ajuda, então nesse sentido muito bom. O foco da empresa vai em linha também com outras empresas de distribuição, que vem focando a maior parte dos seus investimentos justamente nesse segmento, tendo os outros como secundários, mas tendo um apoio na distribuição. Além desses investimentos, surgiu aí na mídia uma notícia de que a CPFL Energia estaria buscando a possibilidade da compra da distribuidora Enel Ceará, antiga Coelce. Então, nesse sentido, ela estaria buscando mais expansão lá nos estados e na região do Nordeste. E em relação a isso, a treta que surgiu entre analistas e investidores foi que a empresa teria declarado dividendos mesmo com a possibilidade desse investimento, o que poderia trazer problemas para ela, mas nesse sentido, o CEO da CPFL destacou que a empresa busca então declarar parcialmente os seus dividendos relacionados aos lucros de 2022 e ela segura o caixa para fazer então a aquisição eventual de uma outra empresa e de um outro negócio. Então a empresa ressalta que existe sim a possibilidade de fazer a aquisição da Coelce, que vai ter um leilão bastante competitivo nesse sentido para fazer a aquisição da distribuidora de energia lá do Ceará, mas que a CPFL está tranquila nesse sentido que ela vai poder fazer esse investimento sem ter um grande impacto no seu negócio. Bom, no geral eu vejo com bons olhos a parte de investimentos e também expansão que a empresa vem fazendo, principalmente os seus investimentos e foco ali na parte de inovação e também de melhoria de eficiência. Eu vejo que a empresa vem atuando num caminho muito bom e que certamente vai colocar ela ainda mais na liderança no mercado. E vamos agora então passar para a parte dos dividendos, que é o que a empresa vem de fato entregando com a sua atuação ao longo dos últimos anos. Então reparem aqui, pessoal, que ao longo de vários anos a CPFL não pagou muitos dividendos, pagou ali desde 2015 até 2019 dividendos abaixo de 2%, inclusive, mas ela veio a partir de 2020 com uma bela alta, pagou então ali em 2020 cerca de 5,5%, veio em 2021 com uma alta muito forte de cerca de 17%, e em 2022 pagou cerca de 9,8%. Então, ao longo dos anos, a empresa teve sim um crescimento que colocou seus dividendos numa casa muito boa e que já começa a fazer sentido para muitos investidores que têm foco nisso. Falando aqui da parte da recorrência dos dividendos que a empresa paga, ela não costuma fazer muitos anúncios de dividendos, então geralmente ela faz ali um anúncio por ano, onde ela faz o restante dos pagamentos distribuídos ao longo do mesmo ano. Então reparem aqui que em 2022 ela anunciou tudo lá no finalzinho de abril e veio pagando ao longo do ano. E para 2023 não é muito diferente, ela já fez um anúncio ali no finalzinho de abril e já tem pagamentos para o mês de maio, que já passou, e também lá para o finalzinho de dezembro, que é um pagamento de R$ 1,23 por ação. Mas existe ainda a possibilidade de ela fazer mais anúncios intermediários de dividendos para esse ano. Então, por exemplo, nós vemos ali que em 2021 ela anunciou mais para o final do ano, então ela costuma fazer alguns anúncios intermediários também, não existe nada certo nesse sentido. Claro que para o investidor que busca aqueles anúncios com maior recorrência e também pagamentos com maior recorrência, talvez a CPFL não seja a empresa ideal nesse sentido, mas ela tem uma atuação bastante eficiente e vem ao longo dos anos com aumento no pagamento de dividendos. E nós temos também várias elétricas aí no mercado brasileiro que não pagam com tanta recorrência, mas fazem pagamentos grandes. Então o setor elétrico não é aquele setor que tem grande recorrência como o setor bancário, mas ainda assim é um setor extremamente lucrativo na parte de dividendos para o investidor. E para o pessoal que gosta de fazer o preço teto calculado em relação aos dividendos retroativos da empresa com o método de Décio-Bazin, temos aqui para a CPFL um preço teto relativo aos dividendos passados que a empresa já pagou, na casa dos 41,5%, com um potencial de rentabilidade de cerca de 38,5%. Em relação aqui ao seu preço justo em relação ao método de Benjamin Graham, não fica muito diferente também do preço teto, onde a empresa teria um preço justo de cerca de R$ 41, com um potencial de rentabilidade de 37%. Então, de acordo com essas duas métricas, a CPFL tem ainda algum espaço para subir. Pontos importantes aqui para a empresa também é que ao longo do tempo ela vem conseguindo agregar muito na sua receita e também vem com aumento no seu lucro líquido. Então esse é o cenário ideal que todo investidor deve buscar, a empresa investindo, crescendo, tendo aumento de receita e, consequentemente, do lucro, que vai resultar em dividendos no bolso do investidor no final. Bom, e aí como fica a CPFL frente a outras empresas que atuam aí no setor de geração, distribuição e transmissão, pessoal? Fato é que a empresa vem atuando aí com bastante eficiência, como eu já mostrei para vocês, e tudo isso coloca ela como uma empresa que está com indicadores melhores na parte de eficiência do que outras,
na parte de evaluation sobre EBITDA, então ela vem gerando um EBITDA muito forte e vem também com margens muito boas, além de ROI, ROA e ROIC superiores a várias outras elétricas aqui do Brasil. Vindo com um crescimento em linha e até superior a outras elétricas aqui na parte de receitas e lucros, e vem ali em segundo lugar no geral a Neoenergia com indicadores mais descontados em relação então ao CPL e PVP. E esses indicadores, inclusive para a CPFL, não estão tão ruins. Então nós vemos aqui Copel, CEMIG e também Energisa negociando a PLs maiores do que a CPFL, sendo que a CPFL é uma empresa gigantesca aí no Brasil que vem tendo bastante eficiência. Bom, e aí qual é a minha visão sobre a CPFL, pessoal? Lembrando que não é uma recomendação. Para o investidor que já busca aí um dividendo, uma remuneração a partir de já, eu vejo a CPFL talvez como a líder do setor, porque ela é uma empresa muito mais consolidada aqui no mercado brasileiro. E aí talvez para o investidor que busque um pouquinho mais de especulação e também valorização da ação para dividendos futuros, talvez a Copel e a CEMIG com a privatização sejam boas opções, e também a Neoenergia, porque é uma empresa que está bastante descontada no mercado brasileiro. Enquanto a Energisa é uma empresa ali que fica mediana, ela é uma empresa que tem uma atuação ok em vários sentidos, mas ao meu ver não há nenhum destaque no mercado brasileiro, diferente de outras empresas da parte de energia. Então, se eu fosse escolher uma empresa para já me remunerar de dividendos agora, eu escolheria provavelmente a CPFL e talvez pleitearia alguma questão de valorização com a Copel, CEMIG ou até a Neoenergia. Lembrando que a questão aqui das privatizações tem algum risco, tá, pessoal? Então, para CEMIG e Copel, já está meio encaminhado, mas é aquela coisa, pode surgir aí algum esqueleto do armário, pode dar algum problema, então o investidor tem que colocar isso também na balança, porque as empresas podem ter valorização, mas elas podem não ter essa privatização acontecendo também. Bom, eu não tenho a CPFL na minha carteira porque eu tenho na minha estratégia pessoal que eu não terei distribuidoras, eu tenho então somente empresas que atuam na parte de geração e também transmissão de energia, mas para investidor que não tiver problemas com isso, talvez seja muito interessante avaliar a CPFL, é uma empresa que tem dividendos muito sólidos. Bem pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que deixem aí nos comentários, vocês têm a CPFL ou alguma dessas outras empresas? Qual é o motivo de vocês terem escolhido essa empresa para a sua carteira? Então, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal. E é isso. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.